E olha, minha gente, hoje é o Dia Mundial do Orgulho Autista. A data é importante. Para quê? Para reforçar que as políticas públicas ainda não atendem todas as crianças, jovens e adultos que recebem o diagnóstico do autismo. Só no Brasil são 2 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno. No Senado, até tramita uma proposta para a criação dos Centros de Atendimento Integral para Autistas no Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse projeto de lei foi proposto, inclusive, por uma mãe de autista que vive no Ceará. Na verdade, já passou da hora, né? Já passou da hora, necessidade, gente. Esse vai ser o nosso assunto aqui do quadro. E aí, doutor, participa com a gente, suas dúvidas, suas perguntas, até porque a dificuldade de diagnóstico, a dificuldade de tratamento, a falta de apoio para essas famílias são entraves que afetam diretamente o desenvolvimento dessas crianças e jovens diagnosticados com autismo. Então vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente, eu recebo aqui a doutora Natália Gurgel, ela que é psiquiatra. Obrigada, doutora, pela sua participação, viu? Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Bárbara, da Força Azul, gente, ela que está sempre junto com a gente aqui no programa. Os 2 filhos, né, tiveram o diagnóstico e ela vai participar com a gente também sobre esse assunto. E a gente também recebe aqui a Marcilene Pontes, que a filha dela também teve o diagnóstico recente. Não é isso, Marcilene? Sim. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Para você fechar o diagnóstico da sua filha, isso levou quanto tempo? 2 anos. 2 anos? Sim. Isso porque você tem plano de saúde, a sua filha tem plano de saúde? Isso, tem um plano de saúde. A princípio, ela foi diagnosticada com TAG, depois foi o diagnóstico do TOD, depois do TDAH e, por último, fecharam o diagnóstico do TEA com ela. Bárbara, se fosse uma mãe que não tem plano de saúde, uma criança que não tem plano de saúde, quanto tempo levaria para fechar esse diagnóstico? Roberta, por incrível que pareça, hoje a gente tem pais no nosso grupo há 5 anos esperando a fila do SUS. E tem uns 2 meses, não, 1 mês, que apareceu uma mãe que estava há 9 anos esperando uma consulta com o especialista para diagnosticar o autismo da filha. 9 anos? 9 anos. Doutora Natália, de que forma que isso impacta no desenvolvimento de uma criança que precisa ter habilidades muito bem trabalhadas ali para o seu desenvolvimento? 9 anos sem um diagnóstico. Exato, impacta muito, né? Porque normalmente, à medida que você faz o diagnóstico precoce, essa criança ela vai ter acesso aos tratamentos, né? São diversas terapias, fonoaudiologia, o tratamento médico especializado, psicoterapia, TO. Então, assim, todos esses tratamentos multidisciplinares, eles são essenciais para o desenvolvimento das habilidades que essa criança precisa ter, né? Normalmente eles têm várias dificuldades nas habilidades. E essa falta de diagnóstico e, consequentemente, a falta de tratamento acaba inviabilizando mesmo, né, o desenvolvimento dessa criança, e é algo trágico, né? Eu acho que a palavra que eu posso definir é trágico para essa criança. E para a família, né? O que eu já conversei com pais de crianças autistas, o principal desafio de vocês é o quê? É você tornar essa criança independente. Isso é muito difícil. Então, quanto mais tarde vem esse diagnóstico, você não consegue trabalhar com essa criança, essas habilidades para que ela se torne uma criança independente no seu dia a dia, né? E aí você tem um plano de saúde, que bom que você consegue pagar isso para sua filha. Sim. Esse valor do laudo estava incluso no plano de saúde ou precisou pagar por fora? Não, não estava incluso. Estava incluso. Na verdade, eu faço acompanhamento dela desde os 2 anos de idade, né? Hoje ela tem 7. Mas com 5 anos que eu comecei uma investigação mais profunda, né? E aí, se a mãe não tem condições, vai para o SUS, aí fica esperando. Ou então paga no particular, que é em torno de quanto, Bárbara? R$500. A gente tem 2.000. 2.000. A gente tem médicos que cobram 1.200, 2.000, 500. Eu acho que abaixo disso está bem difícil. Então, olha só o relato, gente, da Paula, que ela é mãe de 3 crianças autistas e ela mandou um depoimento. Olha como é que ela conseguiu dinheiro para conseguir o laudo das crianças, né? Para ir na consulta médica e realmente fechar esse diagnóstico. Vamos ver. Tenho
tenho 3 filhos autistas, né? Foi muito difícil fechar o diagnóstico deles por questão de recursos. Aí eu fiz uma vaquinha entre amigos, né? E aí eu levei eles no neuropediátrico e lá foi fechado o diagnóstico deles. E para mim foi muito difícil porque eu não estou conseguindo terapia para eles. Aí fui no APAE, né, e estou no aguardo. E pelo fato do meu esposo estar desempregado e eu também, aí está muito difícil, né, para tudo. E estou esperando ajuda. Essa mãe, gente, 3 filhos autistas. O quanto que essa mãe precisa se desdobrar para sozinha, em casa, ter que trabalhar de alguma forma essas habilidades nos filhos. E que consequências que essa criança pode ter, doutora Natália? Pois é, a criança com essas consequências no desenvolvimento, e aí vai depender muito das dificuldades que cada criança tem, porque tem vários níveis do autismo, e aí cada nível tem sua particularidade, sua necessidade de tratamento. Agora, eu fico pensando no adoecimento da mãe também, né? Porque uma mãe, diante de uma situação dessa, vendo o filho ali, né, precisando de uma terapia, sem acesso ao tratamento, sem acesso ao diagnóstico, né, o quanto é difícil e quanto isso tem o poder, né, de adoecer também essa mãe e essa família, né? Isso é bem lamentável. Bárbara, você que é a fundadora da Força Azul, o que você escuta dessas mães? Engraçado que ela falou da questão das vaquinhas, né? Toda semana tem uma vaquinha no nosso grupo. Toda semana. Hoje mesmo, uma mãe de Domingos Martins pediu R$56 para comprar a medicação, porque ela não tinha a medicação do filho autista. E vale ressaltar, Roberta, que no autismo, tempo é cérebro. Então, quanto antes essa criança recebe o atendimento, recebe a terapia, recebe o diagnóstico, recebe o medicamento, que não é medicamento para o autismo, medicamento para comorbidade, para ansiedade, melhor é a condição de vida dela. Então, a gente costuma dizer que quanto antes essa família recebe o diagnóstico, mais rápido a gente corre atrás para que essa criança tenha uma qualidade de vida melhor, né, no decorrer da sua vida. E é difícil para essas famílias, né? A gente vê mães, infelizmente, desesperadas e pensando até em fazer coisas que até Deus duvida, por conta da situação dos filhos e pelo fato de não ter condições de arcar com o tratamento do autismo, porque é um tratamento caro. O que mudou na qualidade de vida da sua filha depois que você teve esse diagnóstico, depois você pôde iniciar, né, todas as terapias adequadas para a Vivi? Então, a Vitória, na verdade, começou as terapias dela em 4 semanas só. Mesmo com o plano de saúde, a demanda é muito grande. A fila é muito grande. Embora ela também tenha um acompanhamento do psiquiatra pelo CAPSI, que é pelo SUS, lá eu acho que foi até mais fácil do que pelo plano de saúde, por incrível que pareça. Porque eu pegava os vídeos quando ela estava em crise e mandava para eles e falei, me socorre pelo amor de Deus, senão eu vou surtar, eu vou ter um troço aqui, em nome de Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Então, quer dizer, mesmo com plano de saúde, você precisa também buscar ajuda uma ajuda do SUS, entrar na fila do SUS também. Não, eu entrei, eu nem cheguei a entrar na fila. Foi assim, então, foi Deus mesmo. Ó. Eu mandei um vídeo para eles, mandando as crises que ela estava tendo muita frequência. Aí nisso eles pediram, né, uma avaliação com ela, eu fui, levei ela na avaliação e foi primeiro lá, eu recebi o apoio para depois eu receber o apoio pelo plano de saúde. O plano de saúde só agora, depois de 2 anos, praticamente, né, não, vou falar 2 anos, porque 2 anos foi o diagnóstico que só depois de 2 anos que ela foi diagnosticada. Pera lá, gente, Então, demorou um pouquinho, mas assim que eu descobri, foi a luta, né? Eu entrei na fila do plano de saúde, porque a demanda é muito grande, você não consegue horário. Tem aqui várias participações no nosso WhatsApp. Tem uma mãe que diz, meu nome é Iris, eu tenho um filho com o diagnóstico de espectro autista, o Gustavo hoje tem 6 anos. Comecei a desconfiar e correr atrás quando ele tinha 3 anos. Demorei 2 anos para conseguir o diagnóstico. O principal desafio são os médicos. Eu estou na fila há 1 ano aguardando uma consulta com um neuropediatra. Também tem outro comentário, diz, boa tarde, eu tenho 2 filhos autistas. Minha filha está com 3 anos, aguardando atendente na PAI.
para fazer a terapia ocupacional e é muito complicado. Está faltando médicos na área, a demanda é enorme, fora as consultas com o neuro, que é muito complicado. Mais uma vez, o mesmo desabafo, hein? E lembrando que nós, mães também precisamos de ajuda psicológica que nós não temos. Quais são as consequências dessa mãe que luta sozinha, doutora? Sobrecarga, exaustão, né? Essa questão do cuidado é uma questão muito delicada, né? Tem vários estudos e várias escalas que avaliam a sobrecarga do cuidador. Então, aquela mãe, ela muitas vezes deixa de cuidar de si para estar ali naquele cuidado com a criança e isso acaba sendo extenuante, principalmente quando você não tem acesso ao tratamento. Sendo tratado já é difícil, né? Porque é uma mãe que muitas vezes não pode trabalhar, que, enfim, tem toda uma restrição de vida, dependendo do grau de autismo, a criança não sai de casa, ela não consegue ir em determinados lugares, quando vai ficar agitada, né? Tem criança que não consegue entrar no supermercado, em locais com muita gente. Então, assim, é uma doença que traz muita limitação. Às vezes, quando tratada, existe essa limitação. Quando não trata, aí é uma situação muito dramática. Então, isso pode e acaba desencadeando muito quadro de ansiedade, depressão, exaustão, muitos términos de relacionamento, né? Conflitos familiares ali entre os pais dessa criança. Essa mãe precisa sair do mercado de trabalho? Como que ela dá conta? Muitas vezes, né? Ela sai. Se ela não tem à tarde, no contraturno ali, um suporte para deixar o filho fazendo uma terapia que é necessária para ele, sim, né? E pensa na realidade dessa mãe, não é fácil não, gente. E é todos os dias, né? Tem mães, né, que ficam ali 5 horas sentadas, literalmente, num local ali de espera, aguardando a criança fazer 4, 5 terapias seguidas. Vamos chamar a atenção das nossas autoridades, porque a gente precisa. Para ontem, é necessidade. Isso não é um projeto bonitinho, não. Isso é necessidade para atender essas mães e de uma realidade que a gente precisa encarar, que a gente precisa entender, que já passou da hora. Exato. Tem aqui no nosso Facebook aqui também mais participações. Cadê? Teve uma que me falou que está há 8 meses esperando na fila da APAE. Quanto tempo, em média, Bárbara, uma mãe leva para conseguir vaga para um tratamento, para uma terapia na APAE? Então, o que acontece é o seguinte, Roberta, nós não temos terapia pelo SUS. Nós temos os CAPSIs, a mais aqui no estado, que faz um trabalho brilhante, né? E as APAEs. Então, depende muito do valor que essas instituições recebem do poder público. E aí vai depender do que eles estão recebendo para eles fornecerem. Só que vale ressaltar também, Roberta, que não é só a família que depende do SUS. A situação está ruim para todo mundo. Igual a Marcelene está aqui falando. Exatamente, porque hoje o que a gente consegue pelo plano de saúde? Muito difícil. Existem filas de espera também nas clínicas do plano de saúde. No meu caso, que o meu plano reembolsa, eu estou desde novembro sem o reembolso. Eles estão dificultando em tudo para a questão do reembolso das terapias. E aí você fica, ou eu deixo de pagar o plano, ou eu pago as terapias em particular. As clínicas, hoje, também tem uma questão de não contratar profissional especializado para atender esse autista. Então, o que acontece é que também ele vai estar regredindo nessa situação. Então, assim, a situação está calamitosa em todos os lados. A gente corre para um lado, está ruim, para o outro está pior ainda. A gente precisa muito que os nossos políticos cobrem de quem deve se cobrar, né? E que a gente não tenha condição de tratar os nossos filhos. Porque está muito complicado para a família do autista hoje. E tem um lado financeiro ainda nessa história, né? A gente está falando aqui muito do lado emocional. Olha esse depoimento de uma pessoa que diz, eu tenho um filho de 5 anos que também está em terapia pelo SUS. Para conseguir um benefício do INSS, você tem que mostrar extrema pobreza, que é lamentável. Eu tive que largar meu trabalho de 15 anos para cuidar da demanda dele. Então, você pensa, né, de uma pessoa aí que não tem condições financeiras, abandonou o trabalho, aí depende desse benefício, não tem laudo, às vezes, para poder comprovar esse benefício, ainda tem que comprovar a extrema pobreza. Fica difícil. É muito difícil, inclusive tem enlouquecedor isso. Tem alguns advogados que acabam fazendo essas pontes entre os pacientes que estão nessa busca, por exemplo, do BPC, do LOAS, para conseguir esse acesso a algum médico que possa auxiliar, porque realmente, assim, se for deixar para o paciente procurar, é muito difícil, é caro, né? As filas, o acesso ao serviço público é muito escasso, então, assim,
é muito triste, assim. Você vê que às vezes a pessoa ela tá com um horário agendado no INSS, mas ela não tem um laudo para levar, para comprovar aquela condição. E ela não tem dinheiro para pagar para conseguir esse laudo. Então, né, é um emaranhado que fica difícil você realmente entender de que forma intervir, porque são muitas questões. Como é que a mãe faz, Marcilene? Nossa, é bem complicado, viu? A Vitória, ela teve uma regressão muito grande. Por conta de quê? Por falta de acompanhamento muito grande, ela teve regressão. A minha filha, eu falei que chegou a virar Que tipo rápido. de regressão? Só pra gente explicar para o pessoal de casa. O que ela conseguia fazer sozinha e que ela deixou de fazer? Ela, na verdade, quando ela era bebê, teve a fase da sucção, de colocar tudo na boca, né? Que ela fazia... Ela tinha parado, porque já passou aquela fase. Hoje ela voltou, tudo ela coloca na boca. A riscar as paredes de novo, a subir nas coisas que já tinham passado da fase dela, sabe? Essa fase mais de agitação, tinha passado, ela regrediu. Hoje ela tá com essa mania de tudo que ela pega uma coisa aqui, ela coloca na boca, se eu não tomar cuidado, ela engole. Isso ela tá com quantos anos hoje? Hoje ela tem 7 anos. Sem contar nos medicamentos, né? Que não, o custo não é dos menores. Né? Ela toma 4 tipos de medicamentos diferentes. 4 tipos? 4 tipos. Por mês, eu gasto R$500 só de medicamento, fora o plano de saúde. Sim, é muito caro. É uma conta complicada, né, de lidar. Muito. Nós temos pais no grupo que pagam um plano de saúde com BPC e dependem de cesta básica de instituições para comer, mas para ter um mínimo do tratamento do filho. E nós temos crianças também, Roberta, no nosso grupo, que só tem a escola como terapia. E aí o que acontece? Aí vem outra questão. Se a criança tem uma crise na escola, a escola liga. Você entrega o seu filho 7 horas da manhã e 9 horas a escola liga para você buscar. Isso. Então, isso tudo também a família tem que lidar, além do tratamento. Quando Pois não é. isolam a criança. Quando não isolam, deixam no cantinho da sala ou no canto do pátio. Então, acho que nesse Dia Mundial do Orgulho Autista, que eu agradeço, inclusive, esse broche que você me deu com muito amor e carinho, e pode deixar aqui, eu faço questão também de usar, principalmente no dia de hoje. Acho que a gente faz esse apelo para as nossas autoridades, para os nossos governantes, que já passou da hora da gente ter esses espaços dedicados às famílias, que essa é uma necessidade que já está muito além daquilo que for criado hoje. Então, a gente precisa atender essas demandas e se preparar, porque muitas outras virão. A gente sabe disso.